Você já se sentiu sobrecarregado no trabalho? Sabe como isso pode afetar sua saúde e segurança? Hoje, vamos entender o que são riscos psicossociais, como impactam o nosso dia a dia e o que a empresa está fazendo para proteger seus colaboradores. Recebemos por esse bate-papo Ana Luísa Orcades, chefe da Seção de Segurança e Saúde de Fiscalização do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro, e Felipe Landim, gerente de Segurança do Trabalho da SEDAI. Bem-vindos. Obrigado. Para iniciar, gostaria que vocês falassem brevemente sobre essa área de atuação que é tão importante para a saúde e segurança dos trabalhadores. Primeiro, boa tarde. Quero agradecer a vocês dois pelo convite e dizer como é importante ter esse tipo de espaço de discussão para a gente discutir temas que fazem parte da vida das pessoas, mas que, de uma forma geral, simplesmente não são falados. Eu acho que, na maior parte dos trabalhos, não se fala sobre segurança e saúde. E quando se fala, a imagem de segurança e saúde se limita muito a, olha, não vou morrer hoje, não vou me acidentar, não vou perder meu braço, não vou perder minha perna, mas quando a gente começa a discutir e entender que segurança e saúde é muito mais do que isso, eu acho que a gente, inclusive, facilita o engajamento das pessoas no assunto. Então, parabéns para vocês por construírem esse espaço e obrigada por ceder esse lugar para que eu faça parte dessa oportunidade de conversar sobre segurança e saúde. Bom, primeiro vou me apresentar de novo, tá? Meu nome é Ana Luísa Orcades, eu sou auditora fiscal do trabalho, sou chefe da Seção de Segurança e Saúde no Trabalho aqui no Rio de Janeiro, mas eu já trabalhei em vários lugares do Brasil, comecei trabalhando no Acre como auditora fiscal do trabalho, já passei por tudo quanto é tipo de atividade econômica, que vocês possam imaginar, porque dentro da Inspeção do Trabalho a gente está dentro dos processos de uma forma geral. Já fiscalizei a atividade de geração de água, de esgoto em outros estados, então tenho uma ideia boa de como é que acontece esse tipo de atividade e como é que é a realidade dos trabalhadores lá da ponta, que eu acho que é com quem a gente está falando. Principal. Isso. Vou fazer uma audiodescrição que tem o objetivo de promover inclusão e acessibilidade. Eu sou uma mulher branca, tenho 45 anos, tenho cabelo castanho, mais para liso, abaixo do ombro, uso óculos. Eu tô com um brinco redondo branquinho e eu tô com um macacão assim meio bege, meio branco, com umas cores meio bagunçadas, uns desenhos meio bagunçados. Estou sentada aqui numa cadeira preta, num estúdio muito lindo, que aliás fiquei encantada com esse estúdio, parabéns também para vocês. Do meu lado está o Luiz, na minha frente está a Raíssa. A Lohane. Mas eu tenho uma dificuldade com o nome porque ele está de crachá aqui do meu lado. Tudo bem, tá tudo certo. E eu tô com um colar assim de resina, branco, bege, marrom, umas cores assim, tá? Então vamos lá, você perguntou o que é segurança e saúde no trabalho. Vou falar um pouquinho sobre isso, até para a gente começar essa discussão. E aí proponho que a gente entre, porque eu vou falar no macro e falar o recorte, que é o nosso assunto, que é esse assunto que está sendo discutido, que são os fatores de risco psicossociais, tá bom? Bom, segurança no trabalho é o seguinte, para começar, todo mundo, independentemente de ser empregado, de ser autônomo, de ser servidor público, seletista, qualquer tipo de trabalho, todo mundo tem o direito de gozar da saúde. Saúde é um direito fundamental. E a saúde no trabalho é um recorte dentro da saúde de uma forma geral. Isso é um direito que está previsto na Constituição, então não tem nada a ver com CLT, nem com estatuto, com nada disso. É um direito de todo mundo e o Estado tem a obrigação de promover o gozo desse direito. Em resumo, ninguém pode se acidentar ou adoecer em decorrência do trabalho. A gente trabalha para sobreviver, para poder bancar suas contas, para poder garantir a sua subsistência e da sua família. E isso não pode custar a vida e não pode custar a saúde de ninguém. Para isso, a gente tem uma legislação que faz com que o Estado possa atuar e fazer acontecer o gozo desses direitos por todo mundo. E existe uma grande legislação que trata justamente dessa obrigação que as organizações, eu vou chamar de organização que é mais do que empresa, precisam atender para garantir que nada vai acontecer, que ninguém vai se acidentar ou adoecer em decorrência do trabalho. Mas lembrando que isso não é uma obrigação que nasce nas leis, é uma obrigação
maior. Essa obrigação se chama gerenciar riscos ocupacionais. O que significa isso? Qualquer coisa nas atividades, que as atividades têm riscos associados, né? O problema não é existir o risco, o problema é quando esse risco não está gerenciado, quando a empresa, a organização, não toma as medidas de controle necessárias e suficientes, não resguarda a integridade física do indivíduo. Como é que eu estou falando que os riscos, muitas vezes, eles têm que existir, eles podem existir, e isso não é o problema? Por exemplo, vamos pensar nos riscos biológicos, né, que são decorrentes dos agentes biológicos. Você consegue imaginar um hospital em que a pessoa não tem acesso a um agente biológico, à exposição ao risco biológico? Não existe, não dá para eliminar isso. Então, qual é a obrigação? É gerenciar, é fazer com que, independentemente de haver uma exposição, ninguém adoeça em decorrência dessa exposição. Trabalho em altura. Se você trabalha em altura, você pode cair lá de cima e morrer. Não pode, por quê? Porque as medidas de controle têm que ser tomadas pela organização. Então, não é um problema você trabalhar em altura. O problema é você sofrer uma lesão em decorrência disso. E essas lesões podem ser decorrentes de fatores de risco químicos, né, como agentes químicos de uma forma geral. O exemplo, benzeno, que é um agente químico. O benzeno é carcinogênico. Se aquela coisa causa um agravo à saúde, é o que a gente vai chamar de perigo. Então, benzeno é um agente químico carcinogênico. Agentes biológicos, a gente agora tem falado muito da COVID, né? COVID, que é a doença causada por um agente biológico, SARS-CoV-2, que é um vírus. A gente já sabe que a exposição a esse vírus pode fazer com que a pessoa desenvolva a doença, que é a COVID-19. Então, um agente biológico, SARS-CoV-2, é um perigo. Físicos, que são formas de energia. Então, ruído. O ruído, a literatura técnica demonstra que se você tiver exposição ocupacional ao ruído, dependendo das condições, você pode ter perda auditiva, entre outros agravos. Então, a exposição ocupacional ao ruído representa um perigo. O ruído em si é um perigo. Sim. Queda de altura, todo mundo sabe, é fácil dizer que a lesão é a morte, né? Você pode morrer se cair de altura acima de 2 metros. Só que a gente está falando coisas aqui todas que são relacionadas à nossa parte músculo-esquelética. Mas a saúde não se limita à parte músculo-esquelética. A saúde mental está englobada nesse conceito de saúde, né? E não tem como dissociar. A gente tem a saúde da parte músculo-esquelética, que é isso, não fui amputada, né? Não inseri minha mão numa zona de risco de uma máquina, não perdi minha mão, não perdi minha audição. Mas a gente tem a saúde mental, que está incluída no conceito de saúde. Isso não é uma novidade, isso não é uma coisa que foi inventada no Brasil, não é nada disso. O conceito de saúde da Organização Internacional de Saúde é esse. Da saúde mental. Da saúde mental, né? É a saúde num conceito amplo que vai além do não adoecer. Sim. Engloba os aspectos psíquicos e mentais também. Isso mesmo. Então, na verdade, quando a gente fala que ninguém pode adoecer em decorrência do trabalho, isso necessariamente já engloba a saúde mental. E eu não sei se vocês acompanharam, mas no G1 foi publicado, acho que foi no dia 10 de março, uma matéria mostrando a curva de adoecimentos absurda em razão de agravos da saúde mental nos últimos anos. Sim, até me apresentar também, né? Senão eu vou falando. Minha apresentação, por fazer minha audiodescrição, eu sou um homem moreno, cabelo preto, uso óculos, estou do lado da Ana Luísa Orcades, de frente com a Lohane. Estou de camisa rosa, sentado numa cadeira preta, em frente a uma mesa de madeira marrom. Bem, diante disso que a Ana Luísa trouxe, né, que a mídia já está levantando essas questões do alto índice de doenças relacionadas, né, aos fatores psicossociais, as doenças, né, que impactam o psique do ser humano. A gente percebeu aqui na empresa e começamos as ações na época da pandemia. A pandemia, você falou do SARS-CoV, né, do Covid. Na época da pandemia, o trabalho remoto. Eu moro em Teresópolis, por exemplo, eu não podia vir para o Rio trabalhar, porque fecharam as estradas. E o nosso serviço social criou um programa interno de saúde mental que atendia as pessoas que estavam em home office e estavam tendo essas questões de não poder sair de casa e tudo, entendeu? Então, assim, a gente vê que como essa questão da restrição das pessoas de sair, de poder ir para o trabalho, ter sua rotina, a mudança de rotina drástica, subiu muito o índice de pessoas impactadas
por essas questões de fatores psicossociais. E o mercado de trabalho ele vem mudando, né? Hoje em dia tem a questão do trabalho remoto, trabalho presencial, tem gente que se adapta mais a um ao outro e tem gente que não se adapta e é forçada a participar, né, dessa situação e acaba impactando também, né? E tem outros fatores que a gente vai discutir aqui, né, durante esse bate-papo, né? E é isso. Então, só complementando, então, na verdade, o que é importante? É a gente entender que a obrigação das empresas, das organizações, é de garantir que ninguém adoeça de forma nenhuma. E elas têm que ter a capacidade de identificar aspectos no trabalho que podem causar qualquer tipo de agravo à saúde mental também. Assim como teria que identificar, olha, tem um buraco aqui que o cara pode cair lá dentro e morrer, ele tem que identificar, por exemplo, olha, tem uma meta aqui que é inalcançável e essa meta está adoecendo as pessoas. Perfeito. São exemplos diferentes de coisas que adoecem as pessoas, mas ninguém pode estar submetido a esse tipo de coisa. E isso vai se manifestando em todas as cadeias hierárquicas, em todas as áreas de trabalho. E a organização tem que conhecer tão bem a organização do trabalho, que tem que ser capaz de identificar isso. E não se faz isso sem esclarecimento, sem diálogo com as pessoas que estão envolvidas naquilo, sem ouvir de verdade o trabalhador, porque o trabalhador é que é o centro desse tipo de avaliação. Então, a gente tem que entender o que dentro dos processos que pode adoecer o indivíduo. E o que adoece o indivíduo, e isso é muito importante a gente destacar, não são coisas ali simplesmente daquele microambiente onde o sujeito está. Não é, por exemplo, olha, você é meu chefe, você está me infernizando e me assediando. Não é exatamente isso, porque você só está me assediando porque tem uma estrutura que permite isso. Sim. Então, na verdade, quando a gente tenta entender o que adoece o indivíduo em matéria de saúde mental, a gente tem que entender o que na organização do trabalho está acontecendo, que é a fonte daquilo que no final daquela cadeia vai causar aquele adoecimento. E mesmo que não adoeçam todos. É a mesma coisa, por exemplo. Cada pessoa tem uma susceptibilidade a determinado tipo de agente. É a mesma coisa. Podemos nós todos aqui, a gente pode ter na nossa atividade o contato com o benzeno, que eu já falei, que é um agente carcinogênico, sabidamente. Só um de nós, não vou jogar essa praga para ninguém, só um de nós vai adoecer daqui a 20 anos. Não quer dizer que isso não seja um agente que está causando agravo para a coletividade, entendeu? Então, o fato de nem todo mundo ser susceptível, desenvolver o agravo, isso não diminui a gravidade do que acontece, porque a verdade a gente tem uma curva que mostra que no último ano, se não me engano, foram quase 500 mil pessoas adoecidas no Brasil em razão de fatores com relação a doenças mentais. Sim. Que são doenças que têm um elevadíssimo tempo de afastamento, né, que causam muitas perdas. A pessoa, exatamente. A pessoa volta, ela se afasta e volta. Ela se afasta. Quando eu estiver falando do trabalho, ela se afasta e volta. Por quê? Porque o que está adoecendo não é a organização do trabalho. Ela volta, você tira a pessoa, ela vai melhorar. Daqui a pouco ela volta e faz o quê? Está de novo naquele ambiente que está adoecendo. Então, são questões que vêm trazendo um baita de um prejuízo social. É uma questão de saúde pública, é uma epidemia que a gente está enfrentando. E por isso que a gente tem que reduzir as barreiras para as discussões sobre saúde mental. Por que eu estou falando de barreiras? Porque, além de tudo, se eu falar para você, caramba, você está com gastrite, você vai entender, putz, ele está com gastrite, ele precisa descansar, gastrite dói, né? Gastrite, nossa, a pessoa fica derrubada quando está com sinusite. Nossa, não, sinusite é um horror, parece que está morrendo. Mas as questões relacionadas à saúde mental tem muitos tabus envolvidos, né? Assim, as pessoas têm dificuldade de falar, elas não entendem que a parte psíquica é como se fosse mais um órgão que, se está doente, tem que ser tratado. Tem gente que se sente até agredida quando você sugere ela procurar uma terapia. A pessoa se sente ofendida. Eu não sou maluco, ou não sou frouxo. Isso. E esse é o momento, né, de quebrando essas barreiras. Então, essa discussão, ela está no momento muito certo, porque o fato, as pessoas estão adoecendo muito, e esses números, eles não refletem o número de verdade por conta da subnotificação dos agravos. Então, é muito mais gente do que isso, né? E a gente não pode ser uma sociedade adoecida dessa forma. Sim. Né? Além da subnotificação, tem a questão de que as pessoas muitas vezes não relacionam por não ter o controle da empresa, de que foi relacionada a um fator
dentro da atividade laboral dele, a pessoa relaciona questões da vida pessoal. Entendeu? Então ele vai pegar um problema pessoal e trazer e acaba obscurecendo um problema que tem no ambiente de trabalho também. Isso é bem importante, Luiz, porque na verdade, assim, olha que interessante, a gente não é duas pessoas, Não. uma dentro do trabalho e uma fora do trabalho. A gente sai do trabalho, mas a gente leva, né? A gente não sai e deixa tudo hora atrás, e quando entra, você não deixa a sua vida pessoal lá fora. A gente é uma pessoa só, então as coisas elas podem ir se somando. Sim. Né? A gente tem que respeitar as variabilidades entre as pessoas, como eu falei. Pode ser que uma coisa que para mim é um estímulo para que eu vá na gana e faça aquele negócio bem feito, para você é um fator de adoecimento. Mas, na verdade, para mim, talvez, mesmo sendo uma pessoa com uma resistência muito grande a esse tipo de coisa, naquele dia eu estou mais abalada, meu filho está doente, terminei um relacionamento, sofri qualquer coisa, posso não ter a mesma resistência e estar muito mais suscetível. Sim. Então, na verdade, por isso a gente tem que ter processos saudáveis, processos que, de uma forma geral, independentemente dessas susceptibilidades, as pessoas simplesmente têm o direito de não adoecer. Sim, eu acho que é exatamente isso. E para aproveitar que vocês já tocaram no assunto dos riscos psicossociais, assim, de aprofundar mais esse nosso assunto, a nossa conversa, o que são necessariamente esses riscos para as pessoas entenderem e quais são os principais impactos na saúde dos colaboradores? Então, os fatores de risco psicossociais são deficiências na organização do trabalho. Exemplos de deficiências na organização do trabalho. Olha, aquela empresa, ela tem 10 empregados, ela tem que fazer 10.000 peças daquela peça por mês. Não dá para uma pessoa fazer 1.500 peças, que ainda tem um do administrativo. Não dá. Mas a empresa está contando que essa pessoa vai fazer 10.000 peças, e para poder fazer isso dar certo, o que ela faz? Bota como gestor aquele carrasco, né, que vai agir do medo, na base da chicotada e do medo. Então, na verdade, você tem várias questões, tem o subdimensionamento da equipe, a valorização de lideranças tóxicas, tudo isso acontecendo ali de forma conjunta para a empresa funcionar. Não é que ninguém saiba que aquilo está acontecendo. Não só se sabe, como se conta com isso para conseguir dar conta. Sim. Então, os fatores de risco psicossociais são deficiências na raiz, na organização do trabalho, na concepção das tarefas, que fazem com que não seja possível o indivíduo resistir, né? Assim, porque qual é a principal questão? Os fatores de risco psicossociais são uma espécie, né, de perigos, que são essas coisas que têm o potencial de causar o agravo, que estão dentro do ramo da ergonomia. Sim. Tá? Ergonomia, quando a gente fala de ergonomia, a gente pensa naquela coisa da cadeirologia, da altura do teclado, da altura da cadeira, apoio para o pé. Ajuste. Mas o que é ergonomia? Ergonomia é a obrigatoriedade de que a gente adapte as atividades às características psicofisiológicas dos indivíduos. Isso. A atividade tem que estar adaptada ao indivíduo, porque quando a gente tem que se adaptar às atividades, a gente corre o risco de adoecer. Né? Nós somos seres que Papai do Céu nos fez criativos, né? Com a tendência a sermos livres. Na hora que vai nos empacotando, nos limitando, nos podando, você começa a ficar doente. Então, essa é a questão. Quando eu tenho que, por exemplo, me adaptar a um posto de trabalho que me obriga a estar com o corpo curvado ou com a cabeça em desvio da linha média, ou ficar colocando um negócio lá em cima, estendendo o ombro, isso é uma adaptação que eu tenho que fazer para atender aquela atividade que pode me adoecer. Sim. Ao contrário, se eu tenho, por exemplo, que lidar com o público, isso é um fator de risco psicossocial, eu tenho que me adaptar a todas as variações que o trabalho natural com o público me demanda. E por isso é uma coisa que demanda uma série de medidas, né, comportamentais, de controle, de compreensão, de proteção, de entendimento, que quando elas não estão bem tomadas, isso também pode me adoecer. Impacta diretamente. Então, os fatores de risco psicossociais são isso. São esses aspectos relacionados à organização do trabalho, que não foram bem planejados, onde existem falhas e que acabam forçando uma adaptação do indivíduo que tem o potencial de adoecer. E aí, no caso, né, do adoecimento mental. E lembrando, agora uma coisa que é muito importante, que eu acho que é importante a gente destacar aqui. Muitas vezes a manifestação
do agravo mental não é com um estresse, uma falta de paciência. Às vezes é no corpo, Sim. né? Existe uma relação muito estreita. Como eu falei, a gente não separa a saúde mental da saúde física. Existe Vida é um só, né? O mental e o só. físico é uma pessoa. E aquela fala clichê, né, de que tristeza dói. É isso, a tristeza dói de verdade. O que acontece? Muitas vezes você tem aquela pessoa com vários distúrbios musculoesqueléticos, aí você vai olhar, o posto de trabalho dele está todo certinho, a altura de tudo certinho. Gente, não está ali o problema. O problema é uma questão relacionada à saúde mental, que naquele indivíduo está se manifestando como um quadro poliálgico ali, que é aquele sujeito que está sempre reclamando de dor. Aí você fala assim, gente, aquele cara, gente, o Luiz, ele é um cara de um mimimi do caramba. Reclamão, olha a cadeira dele, presidencial, e ele tá reclamando. Mas por quê? Você tá vendo o que está acontecendo de fato com ele? Ele está somatizando fisicamente um É problema. exatamente isso. Ele está somatizando e está desenvolvendo uma dor que para algumas pessoas é a dor psíquica, para outras é a dor mental. E a dor que não sangra, para os outros ela não dói. Ninguém vê. Não é só a dor do amor que dói, como diz a nossa querida madrinha do samba, Beth Carvalho. Exatamente. Perfeito. Então é isso, assim, a gente tem que, na verdade, superar os tabus, né? Falar sobre saúde mental assim como se estivesse falando da saúde do seu fígado. Isso mesmo. E saber que quando tem algum tipo de problema, assim como se fosse o fígado, você teria que tratar, se for a sua parte mental, você tem que ter Ajuda, acolhimento, apoio. Exatamente. E aí, quando é relacionado ao trabalho, a empresa tem que estar diretamente envolvida nesses cuidados, no tratamento e até em resolver. Porque dentro do gerenciamento de risco, como bem trouxe a Ana, no plano de ação, a gente não quer só tratar o indivíduo. Porque se eu trato o indivíduo, eu não resolvo o problema. O problema ele continua existindo. E eu tenho a possibilidade disso impactar em outros trabalhadores. Então, a nossa ação como gestão de saúde ocupacional, gestão de riscos ocupacionais é o quê? É eliminar o risco. Nosso primeiro foco é eliminar o risco. Depois nós vamos lá, é possível eliminar o risco, como bem disse a Ana, dentro das atividades profissionais, tem riscos que são inerentes à atividade. Eu não tenho como eliminá-la, mas eu tenho como proteger o trabalhador. Então a gente sempre vai buscando as ferramentas administrativas, técnicas, para implementar e trazer um ambiente saudável para o nosso colaborador, para o nosso empregado, né? E complementando o que a Ana estava falando, de fatores psicossociais, e só para exemplificar, tem a questão da sobrecarga de trabalho, a escala. Aqui na SEDAI a gente tem uma escala diferenciada de 24/72, que é bem comum na área operacional, e que isso também pode ser um fator. Então tem várias nuances aí. Uma brincadeira no ambiente de trabalho no momento errado com o empregado pode desencadear um problema. Eu te falar, você tá falando de brincadeira. Sabe aquela brincadeira que só um ri? Não se faz a brincadeira que só um ri. A brincadeira que só um ri não é uma brincadeira. E existem ambientes em que se estimula esse tipo de coisa. Tem brincadeiras em que só um ri, por exemplo, relacionados à raça da pessoa. Relacionados à questão da religião. Da escolha de opção sexual da pessoa. Exatamente. Vários fatores. Exatamente. E a gente não está na pele da pessoa para saber o quanto aquilo impacta na saúde mental. A gente, como disse a Ana, a doença que não sangra a gente não vê. E aí a pessoa está ali se segurando, se contendo, porque ela está no ambiente de trabalho e ela não está externando o quanto aquilo está ferindo ela por dentro. E enquanto isso pode ocasionar na saúde da pessoa, né? Trazer transtornos para ela de infinitas maneiras. Então a gente tem que ter esse cuidado, esse zelo, né? Não só como companhia, não só como os trabalhadores, mas como a população como um todo. Mas aqui, como gerente de saúde e segurança do trabalho, o meu público, né? O meu envolvimento é com a nossa equipe, com a equipe da SEDAI como um todo. E você está falando do seu público. Deixa eu te perguntar. O público, esse recorte dos trabalhadores da SEDAI, é mais masculino ou feminino? Masculino. Você falou sem pensar duas vezes, né? Porque é uma empresa... E a gente sabe que o público masculino tem mais resistência para procurar qualquer coisa relacionada à saúde mental. Muito. Nossa. Gente, a gente tem que falar com esses homens. Sim. Esses homens têm que botar a mão na consciência e entender que todo mundo está suscetível
ao adoecimento mental. Sim, sim. Eu tenho colegas no nosso setor de segurança do trabalho, lógico que eu não vou falar nome aqui, mas que tem essa resistência. A gente fala, olha, você tem essa precisa de uma coisa. Os homens já têm resistência para ir ao médico, né? Sim. Homem para fazer uma terapia. Homem que faz terapia, esses são. Então, isso vem desde criança, né? Desde criança. A gente vem no posto. Dessa sociedade, disso. É a estrutura de sociedade que nós vivemos que cria esse ambiente machista, patriarcal, onde o homem não sofre, sendo que a natureza fez a mulher muito mais resistente à dor que o homem. A natureza é sábia em sua plenitude. A mulher é mais resiliente de uma forma geral, mas mulher também. Bom, se a gente for entrar vamos entrar no outro assunto que a gente passou. Mas isso tudo, isso não está fora do assunto. Não, a gente está discutindo, porque na verdade a gente é resultado de várias gerações, né, que são socialmente programadas para pensar e para agir de uma forma. E isso tudo já é uma forçação da natureza humana. Sim. E por isso que a gente vê esses números, gente, de adoecimento mental. A sociedade está adoecida e o momento que a gente vive, ele favorece muito isso. Porque a gente tem a questão das redes sociais, do tempo que as pessoas dedicam às redes sociais e deixam de ter interação humana, né? Então, assim, é muita coisa. A verdade é que é um sistema muito complicado. Sim. E que uma coisa são os fatores de risco psicossociais de uma forma geral. Isso aí a gente vai gerir na casa da gente, na vida da gente. Outras são os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Esses a gente tem que conhecer e tem que enfrentar para que eles não fiquem colaborando, porque tudo é multifatorial. Sim. Não fiquem colaborando para esse adoecimento decorrente aí dessa sociedade em que a gente está inserido. Até porque essa questão do trabalho, e isso é uma coisa muito interessante, porque apesar da gente trabalhar para a nossa subsistência, né, a gente trabalha de uma forma geral porque a gente precisa, mas o trabalho, ele tem relação com a nossa identificação. Eu me apresento, como é que eu comecei falando? Eu sou Ana Luísa Orcades, auditora fiscal do trabalho. Isso faz parte de quem eu sou e do meu papel na sociedade. E quando você começa que esse trabalho já é uma violência para você, você olha para o trabalho e não se identifica com o trabalho, não tem oportunidade de gozar de um mínimo assim, de afeto por aquela velha história. Eu acordo e não quero ir para o trabalho. Exatamente. Não consigo sair de casa para ir trabalhar. Isso é uma dor, é uma violência contra você mesmo. Isso é uma violência. E a questão de que é o contrário, né? De um ambiente psicossocial positivo, não precisa ser único exclusivamente para aquelas carreiras que as crianças acordam, eu quero ser médico. Para você ter identificação qualquer, eu quero ser advogado. Não, qualquer trabalho, qualquer tipo de atividade pode promover um ambiente psicossocial positivo. E isso é a responsabilidade da gestão das organizações. Né? Então, assim, é fundamental a gente conseguir encontrar essas falhas nos processos. O nosso trabalho é isso. Eu brinco que eu falo, perceber o que está errado. Não preciso fazer um curso técnico. Eu não preciso ter uma formação. Eu vou saber detalhes técnicos, mas eu não preciso. O nosso trabalho, eu brinco, falo com a minha equipe, cara, nosso trabalho é buscar solução, é resolver problema. Então eu tenho que identificar. Se eu não identifico o que é o causador do problema, eu não resolvo o problema. E aí eu não atinjo o meu objetivo, que é cuidar de pessoas, cuidar dos empregados da SEDAI, cuidar. E quando eu cuido do empregado da SEDAI, eu estou cuidando daquele núcleo familiar, da família daquele empregado, porque um empregado adoecido, ele tem uma infinidade, o impacto de um empregado adoecido, acidentado, a Ana sabe tanto quanto eu, né, é absurdo, né, não é só para ele, ele tem os colegas de trabalho, ele tem a esposa, ou a filha, ou a mãe, são várias pessoas que são impactadas por uma pessoa adoentada, de repente, de uma hora para outra, uma pessoa que era plenamente produtiva e estava ali no convívio familiar, ele está numa cama precisando de medicamento, ele não consegue sair do quarto porque ele está em um quadro de depressão muito grande. Então a gente tem que ter esse olhar de empatia e humanidade para entender que, cara, eu estou aqui para resolver problema. Eu tenho que identificar os problemas, eu tenho que identificar esse quadro e tratar. Então a nossa linha é muito nessa área, né? Quem trabalha com segurança é basicamente isso, né? Você já conhece a NR1? No próximo episódio, os nossos convidados explicam o que você precisa saber sobre o tema. Te esperamos lá!